o mais óbvio de tudo do speaking é que não é só você ir lá e falar e responder qualquer coisa. Tem que treinar. As minhas notas, eu saí de 5 para 7, depois para 7,5. Basicamente, me dedicando à estrutura da prova. Tem várias técnicas e macetes para você enriquecer a sua fala e as suas demais verticais, que não são só ficar treinando, treinando inglês, conversando com as pessoas. É técnica. Hello again, and welcome back to Blimey English. Today, I've got another very special guest here because this is another of my black belt students. Yes, he managed to achieve the CLB 10 in the IELTS speaking test, and this is Gustavo. So welcome to the Blimey cast, because this is also going to be a podcast episode, and welcome to the Blimey English audience, Gustavo. It's a real pleasure having you here. Thank you. It's my pleasure to be here. Thank you, Simon. Okay, and since I want to achieve the greatest number of people watching this, we are going to record this video in Portuguese. So what we're going to do right now is we're going to change the language of it. All right, let's get started. Fala, Gustavo, de novo, tudo bem? Eu acho que é meio estranho a gente falar em português, porque a gente nunca conversou em português antes, né? Sempre foi em inglês. Então, é tão novo para mim quanto é para você. Como é que tá? Tá tudo bem, é estranho. Primeira vez que eu falo em português com você, até sua voz é diferente. E eu te falo, todo mundo me fala isso, mas eu também percebo. Às vezes eu fico assim, cara, é muito diferente. É verdade. Eu assisto seus stories. E tem algumas coisas em português, eu já estranho, eu falo, caramba, é ele também. E hoje, falando com você direto aqui, é diferente. Mas vamos lá, tá tudo bem. Pois é. Gustavo, eu vou te começar perguntando, então, só para confirmar o seu status aí de faixa preta, né, para o pessoal. No seu último IELTS, você tirou quanto no speaking? Eu tirei 7,5 no speaking. Aí, ó, lacrando a faixa preta aí, amarrando ela na cintura. Meus parabéns. E apertadinha. E só para começar a conversa, conta aí um pouquinho como é que foi que você chegou até o meu perfil, como é que você me conheceu. Bom, vamos lá. A história é longa, eu e minha família, a gente está namorando a ideia de mudar para o Canadá desde 2018. Em 2019 a gente tomou a decisão, no começo de 2019, e começamos a nos preparar. A gente vendeu algumas coisas, vendemos um imóvel para começar a permitir esse sonho. E eu fiz o primeiro IELTS em agosto de 2019. E eu tirei CLB 6. CLB 6 naquela época. General. Naquela época, em agosto de 2019, foi o nota geral 6. Mas com speaking, minha nota foi 5,5. Olha só. E aí, enfim, a ideia primeiro era pelo Express Entry, eu vi que não teria nota, aí a gente mudou o plano para ir por estudos, minha esposa fazendo um college e eu tendo o Open Work Permit. A gente estava com tudo certo, tudo certinho para ela começar o Pathway em abril de 2020. Compramos as passagens para o dia 20 de abril, estava tudo engatilhado. E no dia 18 de março veio a notícia que fronteiras fechadas, os voos foram suspensos e tudo freio. Então você foi um daqueles afetados pela mudança aí, né? Olha para você ver. Bom, e você tinha chegado... Oi? Foi um baque para... Nossa, eu faço ideia. Tudo pronto. Você falou que você estava com passagem da viagem, tudo parou.
E aí? E aí que, bom, a vida tem que se voltar a tomar um rumo. Eu tinha encerrado meu emprego também, né? Eu já tinha largado meu trabalho, então eu já tinha encerrado tudo. Minha esposa é fotógrafa, tinha um estúdio, a gente encerrou o contrato de locação do estúdio, cumpriu o aviso prévio, e a gente fechou a vida no Brasil completamente. E não fomos. Então, a gente começou enfim, primeiro arrumamos outros trabalhos, eu e minha esposa, ela voltou a tirar foto e eu arrumei uma nova oportunidade, e a namorar outras possibilidades de migração. Foi em maio, agora de 2020, que a gente conheceu o programa provincial de Manitoba, para Winnipeg, e que tem uma stream desse programa que é para profissionais fora do Canadá. A gente começou a namorar esse programa, só que ele demanda um IELTS com CLB 7 geral. Entendi. E eu tinha que melhorar todas as minhas notas, né? Eu tinha o Writing também 5.0, o Listening era 6, se eu não me engano, era uma coisa assim. E aí eu fiz um novo IELTS. Pode falar. Só antes de você falar desse novo IELTS aí, vamos buscar um pouquinho lá atrás. Conta como é que foi a sua história com o inglês. Tinha muito tempo que você já estudava inglês na sua vida? Como é que foi isso aí? Eu estudei inglês quando criança / adolescente, numa escola de inglês. Não sei se convém citar o nome, mas eu confesso que eu nunca fui disciplinado o suficiente. Eu ia porque alguns colegas iam e era mais divertido do que era estudo. Isso com uns 12, 13, 14 anos. Eu imagino que boa parte da molecada é assim. Com certeza. Não tem muita ideia, né, do que vai ser lá na frente, de como vai usar isso. Ele cumpre tabela fazendo book 1, book 2, até o book 200. Beleza. Então eu fiz alguns anos de inglês. Eu sempre me virei bem para viagens. Eu já tive a oportunidade de viajar bastante a trabalho e a lazer para os Estados Unidos, Europa. E eu sempre me virei. Mas nunca foi uma coisa fluente. Assim, chega na recepção do hotel e fala: oi, tudo bem? Olha, eu tenho o quarto tal, reserva tal, tá pago no cartão de crédito. É isso aí. Se o cara fala: mas você gostaria de frequentar a sauna, a piscina? Você quer uma toalha adicional? Falou: não, eu só tenho a reserva, tá pago e eu quero chave, sabe? Entendi. Você diria que seria ali o intermediário, então, né? É um intermediário. Alguma coisa intermediária. Nessa época aí, você acha... Pode falar. Até o ano passado eu estava bem intermediário. É porque quando a gente começa a estudar para o IELTS mesmo, né, aí que a coisa vai mais fundo, né? E aí a gente começa a colher outros benefícios, né, que vai realmente desenvolvendo as outras habilidades. Nessa época aí que você estava com o inglês intermediário, antes de fazer o IELTS, né, você considera que qual era a sua melhor habilidade das 4? Eu acho que a minha melhor habilidade das 4 era ler. Pegar as 4 verticais, a que eu fui melhor até lá na primeira era reading. Eu acho que naquela época eu tirei 6,5 no reading, no primeiro IELTS. De fato, eu leio muito mais inglês do que eu escuto ou falo. Entendi. Então, talvez seja treino mesmo. Isso é importante, né, a questão do reading, porque ele é onde vai crescendo o seu vocabulário aí, né? E eu sei que você gosta dessa parte, porque você é um dos alunos que volta sempre para me falar do revamp, que foi aquela palavra que eu não esqueço. Você gostou desse revamp? E eu também adoro essa palavra. Então, assim, isso é coisa uma palavra que vem... boa. É excelente. Isso é coisa que vem através da leitura, né? A gente vai crescendo aí o vocabulário. Mas enquanto aqui, quando você fez o primeiro IELTS, e depois, agora, em 2020, você chegou a fazer o paper-based ou o computer-delivered? Eu fiz o paper-based. Isso também é uma coisa... Todas as vezes? Não, eu fiz só na primeira. Em agosto de 2019, eu fiz o paper-based e eu senti uma baita dificuldade no tempo do IELTS. E eu coloquei muito tempo, né? O controle do tempo é terrível.
o reading, eu não me lembro quantas questões tem, mas se não me engano 40. E eu acho que eu olhava para o relógio, assim, faltavam 20 questões, eu olhava para o relógio, tinha 20 minutos. Eu sabia que eu estava fora do tempo. Então as últimas eu lia e eu ia no papel e virava uma página, virava outra. O paper-based para mim não foi legal. Acho que no reading não foi legal. E no writing, menos ainda. Porque a última vez que eu assinei, a última vez que eu escrevi por mais de 5 minutos corrido foi quando eu tive que assinar 20 vezes um documento no cartório. Porque da faculdade eu não escrevo alguma coisa com caráter acadêmico. Então, exato. Sabe, óbvio que eu não fiquei um analfabeto, eu sei escrever, mas claro. Não é uma coisa mais usual para mim. A minha mão saía doendo. E isso eu acho que é o que acontece com a maioria de todos nós, porque a gente está acostumado hoje tanto a digitar quanto a digitar no celular, que a gente simplesmente não fica escrevendo tanto. E isso que você falou é pura verdade. O controle do tempo ali é uma coisa assim terrível. Vai chegando a hora, você ainda está escrevendo, tem gente que termina o tempo e não acabou a redação. Essa é uma das grandes vantagens que eu vejo na versão do computador, porque digitar ali é muito mais fácil, pelo menos eu acredito para a maioria das pessoas, do que ficar ali escrevendo, né? Se você quiser voltar a encaixar a ideia lá em cima, como é que você vai fazer? Você não vai apagar, né? É muito mais fácil. Se eu tiver uma primeira dica aqui, é ir para o Computer Delivery, porque, primeiro, você organiza, está no writing, então você organiza a ideia rapidamente, dá um enter, 2 enters, outro tópico, 2 enters, você se organiza rápido e depois você começa a escrever. Isso é um ponto. Eu escrevo no teclado 200 vezes mais rápido do que a mão. Outro ponto. E uma coisa que, para mim, funciona, eu tenho uma memória digital, assim, por exemplo, pegar umas palavras although, true, false, palavras que tem T e H, ou do. Onde fica o H no do? Tem um monte de true, do, true, false, onde põe o H? Escrevendo eu não sei, porque eu não estou acostumado a escrever. Mas no computador eu tenho uma memória digitada. Faz sentido, faz muito sentido. Então, ela sai automática, a palavra. Sendo que na mão eu tenho que parar para olhar, para ver se está certo. Pode ser meio bobeira para algumas pessoas, mas para mim funciona. Isso aí, é verdade. É verdade. Computer Delivery foi bem legal para mim. E a primeira eu fiz no Paper-Based em agosto de 2019. Aí você tá... Pode. Não. Segunda vez do IELTS eu fiz em julho de 2020, porque a gente conheceu o programa provincial de Manitoba em maio. Eu descobri que tinha que fazer o IELTS de novo, porque eu tenho que ter um CLB acima de 7, e todas as minhas verticais têm que estar acima de 6. Entendi. E aí eu fiz para esse programa específico que vocês descobriram. Para o meu NOC, eu tenho que ter um CLB 7 com todas as verticais acima de 6. Então eu fiz em julho, eu melhorei significativamente a nota nesse de julho. Eu tirei o CLB 7 em geral, mas com o listening mais baixo. Eu fiquei com 5,5 no listening no segundo. E, puta, isso matou. Eu tinha ido bem, eu acho que eu tirei 7 no speaking. Já CLB 9 já, né? Já era uma nota boa. Tirei 7 no speaking, tirei 6,5 no writing, tirei 8 no reading, e 6,5 no listening. E aí, enfim, eu depois me dei conta, estudando mais aí profundamente o listening, o que eu errei. S que eu deixei, que eu comi um S, coisa do plural, palavras com hífen, eu não coloquei o hífen, e a palavra ela é com hífen, principalmente na parte 4, né, no setor 4 ali. Eu costumo falar que o listening ele é mais uma prova de atenção do que de listening realmente, né? Porque você para ali, nossa, será que tem um hífen aqui? Eu não tenho... Provavelmente você já perdeu mais umas 2 ou 3 que passou, né? E eu fiz
sei lá, eu fiz uns 40 simulados de listening, de julho até agosto. Eu agendei a prova 3 semanas para frente, para me dar tempo de treinar bem o listening. E eu fiz vários simulados de listening em sites diferentes, e eu pegava várias coisas assim, eu olhava depois o gabarito, né, as respostas, falava, não pode ser que eu tenha errado. Como que eu tirei CLB 7,5 nesse listening? Se eu estava tão convicto, você vai ler o negócio, a resposta tinha um S faltando, Não, um OCLOC que faltava alguma coisa, sabe? Mas aqui, aí a gente fez aqueles encontros nossos, e aí depois você foi e chegou, acho que foi no seu último IELTS, você foi lá, pegou o 7,5 no Speaking, CLP 10, sendo que o outro você tinha feito antes, você falou foi 6, né, no Speaking. E aí, o que você acha que foi fundamental aí nesse meio? O que aconteceu aí? Treino. Principalmente treino. Olha, eu não fiquei treinando muito o speaking, falando com diversas pessoas e muita coisa. Eu treinei mais outras verticais, tipo o listening, e eu me lembro que você me passou diversos podcasts em acento britânico, um accent britânico, e a gente fez algumas conversas, né, eu e você, e tentei aprofundar em algumas técnicas ali do speaking, né, parte 1 bem geral, respostas concisas, a parte 2, que você tem um tempo para elaborar, fazer uma estratégia de passado, presente e futuro, e aí na parte 3, a língua e tentar usar das técnicas de aprimorar a sua explicação, colocar motivos e coisas assim. Isso aí que você falou é muito interessante, porque isso aí que você me falou é muito interessante, porque muita gente chega e fala assim, eu já sei falar, eu preciso é só ficar praticando mais a fala. Mas você mesmo acabou de falar que você não ficou praticando tanto a fala com várias pessoas. Você focou em saber como responder ali cada ponto da prova, né? E eu acredito que isso foi no seu caso, e no caso no meu e de todo mundo que eu conheço que atinge essas notas, que é o que faz a diferença, né? Saber, nessa parte aqui eu vou fazer isso, nessa outra isso, e nessa outra isso. Quando a gente consegue colocar a estrutura na cabeça, acho que até a visão da prova fica mais clara, não fica? O que você acha? Sim. Não, concordo 100%. A hora que você sabe como você deve se portar em cada sessão e até onde você tem que argumentar cada coisa e por que você vai muito mais preparado também. E uma coisa que eu treinei bastante para o writing, que me ajudou no speaking, com certeza, são aquelas linking structures para adição, para contraponto, para coisas assim. Então, exatamente. Como colocar ali vários linkings de frase com frase que te ajuda a ter uma sentença mais fluida, né? Não só uma sentença, mas sua linha de raciocínio vai mais fluida. Você não faz o ponto e começa outra frase do nada. Exatamente, é isso aí que você falou. Não é só usar as linking words, né, as linking expressions. Você tem que saber usar ela corretamente, porque senão você vai ficar só usando uma linking expression para começar a frase atrás de frase, sem ter o raciocínio estruturado, que nem você falou. E aí que entra aquela parte lá da preparação do listening, né? Eu lembro mesmo dos podcasts, inclusive acho que o seu preferido é um dos que eu gosto mais também, que é o Desert Island Discs, né? Ele é simplesmente muito bom, aquele podcast, porque isso vai acrescentando na gente uma carga de listening ali que a gente incorpora na hora de reproduzir, né? Isso é muito importante e muito interessante, como que isso vai acontecendo, né? E fica mais fluido. Muita gente fala que inclusive, quando começa não só a aplicar aquelas técnicas ali, na parte 1 tem que fazer isso, na parte 2 isso, na parte 3 isso, elas começam a ter um speaking geral mais fluido, não só na prova, mas também como outras conversas, porque aí como você já aprendeu a estruturar o seu raciocínio, isso vai para as outras áreas também. Você sentiu isso também? Sem dúvida. Senti, sim. Isso é muito importante.
a hora que você aprofunda nesses linking structures e treina bem, sabendo como usar isso em cada sessão, né, cada parte do speaking, você dá até uma entonação diferente, sabe? Exatamente. Eu me lembro que as explicações na sessão 3, a entrevistadora me perguntou sobre o lixo e reciclagem de lixo, o que eu achava sobre reciclagem de materiais e coisas assim. E eu falei, olha, eu acho isso, eu acho que no futuro vai ser melhor, blá, 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 blá. However, eu tenho vários amigos que estão nem aí para isso, estão pouco se importando, né? A coisa, esse however entra muito mais natural, né? E quadradinha que o entrevistador vê que você está tentando colocar palavras no seu texto só para ficar mais elaborado, sabe? Exatamente. Isso era outra coisa que eu ia te perguntar, que a gente sente mais seguro, né? Na hora de usar isso aí na prova. Porque não parece algo artificial, né? Você fica, however, although, não, você está usando ali na hora certa. E aí vai fluido. E eu tenho certeza que aí você vê o examinador lá. O examinador, ele acaba até interagindo ali, né? Porque você realmente está falando algo que está fazendo sentido para ele, né? Sim. E uma coisa do speaking que para mim funciona bastante é tentar tentar trazer casos da sua vida que se encaixam naquela situação. Você tenta... Conta mais sobre isso. Só imaginando situações hipotéticas e tentando usar sua criatividade mantendo na cabeça ali uma parte do seu cérebro pensando nas regras do speaking, com vocabulário e tal, pode dar uma sobrecarga no sistema aqui. E se você tenta pegar situações reais da sua vida, óbvio que você vai encaixar ela de acordo com o contexto e você vai usar a criatividade também para criar uma situação, é importante. Eu me lembro, a parte 1 ela falou da minha casa. Como que era a casa que eu morei na minha infância? Eu peguei a casa da minha mãe, na hora vi a casa da minha mãe, pum, assim. Uma garagem com um portão na frente, pouco gramado, era bastante concreto, com quintal, assim, acessado, blá. Ela, que casa que você quer morar no futuro? Canadá. Um belo de um gramado verde, como naquele sonho americano, com uma churrasqueira ao fundo, uma janela bem grande na frente. E aí você já tem a imagem daquilo que você está na cabeça, é só você reproduzir. Você não tem que ficar reproduzindo e imaginando e pensando mil coisas ao mesmo tempo. Sabe? Entendi o que você quis dizer, de imaginar situações. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Inclusive, uma das coisas que eu, pelo menos, costumava fazer, eu fazia isso com palavras. Eu queria até perguntar se você usou isso. Antes de ir para o teste, eu pensava assim, ó, eu vou escolher aqui 3 palavras que eu vou usar durante o teste. Eu tenho que dar um jeito de encaixar. E aí, como? Eu fazia exatamente isso aí que você falou. Eu criava na minha cabeça algo que eu pudesse relacionar com qualquer coisa usando aquela palavra. O que você acha? Como é que você teve alguma preparação? Você falou assim, essa palavra eu queria usar e vou levar para o teste. Como é que foi isso aí? Eu tinha 2 palavras na minha cabeça que eu sabia que eu poderia usar em qualquer contexto que me perguntassem sobre sonhos, desejos, trajetória, futuro, ou algo nesse sentido. Um era o revamp, palavra que eu aprendi com você. Nunca tinha ouvido antes, ouvi, acho que numa dos primeiros bate-papos que a gente teve. E a outra palavra é o relentless. Eu queria demonstrar que eu estava com tanta energia, com tanta vontade, que eu ia ter uma energia implacável na hora de abocanhar esse sonho, esse desejo. Então eu estava com muito isso na cabeça, o revamp e o relentless. E eu usei as 2 palavras no speaking. Na parte 3, onde você vai embora, né? Você solta bastante. Porque o pessoal fala assim, nossa, eu tenho que usar muita palavra avançada e tal. Fica você fica mais nervoso tentando achar uma palavra avançada do que preocupado em responder, né? E aí você se enrola. Então, eu falo, cara, esquece ficar pegando milhões de palavras avançadas, escolhe aí 2, que nem você fez, 2, 3,
para usar na prova e foca na resposta. Primeiro você presta atenção no que o examinador te perguntou. Durante a conversa, se for, você pega e desenvolve a palavra avançada, né? E conta aqui, qual parte você achou que... duas perguntas em uma. Antes lá, quando você fez seu primeiro IELTS lá, que você não tinha feito preparação nem nada, qual era para você a pior parte do IELTS? 1, 2 ou 3? E depois de ter feito a preparação, já com a estrutura na cabeça, como que você sentiu e o que você achou dessa parte na hora da prova? Da parte do speaking? Isso. Eu sempre fiquei com medo da parte 3, onde dizem que as perguntas são mais complexas e tal. E então, na minha cabeça, a parte 3 seria a mais complexa. Na minha primeira prova, eu me lembro que caiu o entrevistador fez uma pergunta mega subjetiva, assim, abstratíssima, que era, não sei se eu vou lembrar agora em detalhe, mas era como você acredita que você pode ajudar a influenciar as pessoas a se desenvolverem mais? Uma coisa assim, sabe? Como eu acreditava ou como eu achava que eu poderia ajudar pessoas a se desenvolverem mais. Falei, se desenvolver em que sentido? Eu fiz uma pergunta de volta. Minha primeira resposta foi, se desenvolverem no quê? Se desenvolverem pessoalmente, como pessoas. Aí eu parei e falei, I don't know how to answer this, even in Portuguese. E aí comecei a criar alguma coisa, mas tipo, não é uma coisa que você tem na cabeça. Como que eu vou ajudar o Simon a se desenvolver melhor como pessoa? Depende de cada um, é uma coisa mais profunda. Então essa pergunta me balançou. As outras provas não teve uma pergunta assim tão abstrata. Eram perguntas mais situacionais, de dado um cenário, pelo menos a última que eu me lembro agora, era cada lixo, a reciclagem, a energia limpa. Então, já vinha relacionado ali, né? Já vem relacionado a alguma coisa, não é algo tão abstrato. Então, eu me desenvolvo muito melhor tentando responder coisas nesse sentido. Mas é isso, sim, a parte 3, com certeza, era que eu tinha um pouco mais de receio. E isso não só porque é a parte que as perguntas são mais abstratas mesmo, e mais profundas, mas também porque as perguntas que eles costumam fazer são perguntas que a gente não costuma falar nem em português, né? Porque eles querem ver a nossa capacidade de falar sobre algo que a gente não conversa nem no nosso primeiro idioma. Essa que é a grande questão, né? Mas eu lembro que quando você saiu desse último, você me mandou uma mensagem falando que essa vez você estava mais confiante, você tinha ido. O que foi que te fez sentir assim? Fala aí que você falou assim, nossa, desse teste aqui, eu acho que eu saí bem. Foi o contexto geral da prova. Como foi a terceira vez que eu fiz, eu estava muito mais confiante de como que é a estrutura. Então, na hora, de frente ali com a entrevistadora, eu já sentei, oi, bom dia, tudo bem e tal. A pessoa sente que você já está relaxado. A menina que foi antes de mim, ela entrou na sala fazendo sinal da cruz e cheia de mantinha, tadinha. Então, o psicológico, você já entra assustado, né? Aí o entrevistador já sabe que você está assustado. E se você está com cara de assustado, acho que na cabeça do entrevistador já fala, pô, a pessoa não tá não é fluente ou confiante o suficiente. Naturalmente a nota já não vai ser mais alta. Se ela tem que arredondar para cima ou para baixo, eu acho que vai para baixo. Ele reflete. Tem até alguns estudos. Um dia eu estava ouvindo uma entrevista, era de um examinador do IELTS, lá no Reino Unido, e ele falando que até a sua postura, ela influencia, porque o seu examinador, ele é um ser humano, igual qualquer um outro, então a gente está sujeito a isso. Aí chega o candidato, senta na frente do examinador assim, cheio assim, né? Todo. Aí ele já vê que você está inseguro. Então, é o que você falou. Se ele tiver que fazer um julgamento para cima ou para baixo, provavelmente vai para baixo. Agora, se você senta, tem até uma estrutura que eles falam que é de copiar a pose do examinador. Se o examinador está assim, você vai sentar
próximo. Por quê? Você está Sim. ali num nível similar, você não está demonstrando aquele nervosismo. Você pode estar por dentro, ao quebrando, mas você vai ficar ali. Você tem que passar uma imagem, né? Porque, querendo ou não, o speaking, você tem que demonstrar, você tem que pôr para fora, talvez coisas que você não falaria durante o dia, mas você tem que Uhum. demonstrar que você conhece aquilo, né? Sim, sem dúvida. E acho que essa confiança influencia demais. Nessa prova eu sei de uma comida de bola que eu dei, que eu até saí com isso um pouco na cabeça, mas falei, não, acho que o restante foi Foi em legal. que parte? Então, 2 ou 3? Na parte 3 também, a gente estava conversando, virou um bate-papo. Eu respondi, ela respondia. E aí uma hora, a gente estava falando sobre lixo, poluição, e a entrevistadora, a menina, falou, "And what do you think about the rubbish?" Eu falei, rubbish? What is rubbish? Ela falou, rubbish is the garbage, que é o lixo físico, né? É o lixo material. Uhum. Eu falei, the garbage, ok, blá, 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 blá. E aí soltei. Aí, rubbish eu não sei o que é, mas eu sei o que é garbage. E segui respondendo garbage. Mas foi tão fluido, assim, tipo, é igual você me falar, não sei o que lá, paroxítona. Eu falo, Simon, o que é paroxítona? Paroxítona, negócio de uma palavra. Tá, então, blá, 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 blá. Exato, E aí, exato. Essa é a atitude. Essa é a atitude. Tanto que quando alguns alunos perguntam, isso eu falo, se você não entendeu, se você não entendeu o que ele falou, pergunta. Não tem problema. É 1000 vezes melhor você perguntar do que você achar que é uma coisa e sair falando sobre outra coisa, que aí sim você vai perder ponto, né? Então, o que você fez é correto. Não sabe? Pergunta lá. O examinador, ele vai esclarecer para você. E nesse caso particular aí, só por você já ter me falado isso, eu já sei que provavelmente você pegou um examinador nativo, que era britânico, porque rubbish e garbage são ali inglês britânico e inglês americano. Então, olha que você vê, mais uma vez aí, a importância de ficar exposto aos vários sotaques, né? E não só focar naquele que aparentemente é mais fácil para nós, né? Porque eu sei que no Brasil a maioria de nós, a maioria das pessoas é influenciada pelo sotaque americano, né? Filme, música, a cultura, tudo mais forte ali. Pelo vocabulário, tudo, né? Eu acho que chega muito mais com o cultura americano. Acho que as pessoas viajam muito mais para destinos onde o inglês americano é majoritário do que... então, acho que é normal. Tanto é que na minha cabeça eu entendo lixo como trash, garbage, como coisas assim. E rubbish eu nunca tinha ouvido Aí falar. chega o seu examinador, solta um rubbish para você, rubbish ou rubbish bin, que é a lixeira lá, é isso aí. É isso aí. Mas olha para você ver. Só voltando um pouquinho na questão lá durante o teste, né? Muita gente acha que praticar o speaking, né, é apenas você ter alguém para conversar, ao invés de ter também o conhecimento do que fazer ali na hora do teste, em cada parte, né? Como que você, com a sua experiência, vê o fato de saber falar inglês e saber usar o seu inglês para responder na hora da prova? Como é que você vê isso com a sua experiência? O IELTS não é uma prova só de inglês, ele é uma prova de habilidades que envolvem a língua inglesa, né? A língua, o English, de fato. Eu já falava intermediário e me virava bem no inglês quando eu fiz a primeira. Mas aí eu tomei uma surra em todas as verticais e vi que, não é assim, não adianta, não. Para eu conseguir ficar na nota que eu desejo, eu preciso me dedicar mais. E aí eu vim desde o ano passado, dado que a gente decidiu mudar, vou trabalhar, vou ter que fazer tudo em inglês, vamos lá, vamos suar a camisa, vamos estudar. Então eu vim estudando sempre. Na hora que eu vi que eu tinha que fazer outro IELTS de maio para julho, eu me dediquei bastante ao writing, que era a minha maior deficiência. Pedra no sapato, né? Pedraça no sapato, um pedregulho. Então eu me dediquei muito ao writing, li muita coisa e fiz vários simulados, né? Fiz várias cartas formais, não formais, nos diferentes formatinhos ali para a parte 2, né? Para o essay, com argumentação, comparativa, tem diversos formatos.
E deixa eu te perguntar um negócio. Quando você já pode Pro continuar, speaking, desculpa. só falando do speaking, que é a sua área, é muito importante você saber como agir em cada sessão, na 1, na 2 e na 3. Os detalhes. Eu me lembro que você comentou que, na 1 não adianta florear demais as respostas. São respostas mais concisas e pontuais. Deixa isso para a parte 2. Desculpa, para a parte 3. Na parte 3 você solta a língua e entra e vai embora. E aí vira um bate-papo mesmo. Então, Do jeito que foi não é com só você lá. falar em tá treinando. Você tem que saber como agir em cada parte do speaking. Só uma pergunta, uma dúvida que eu fiquei com o Wright aqui, que você falou. Quando você já foi fazer a segunda, você já foi fazer lá no Computer Delivered, né? Aí você treinava escrevendo à mão mesmo ou você treinava ali a digitação? Não, no computador. Porque você já ia fazer aquele, né? Eu já ia fazer no computador. O segundo e terceiro eu fiz no computador. Bacana. Eu já treinei tudo no computador. Ó, eu tenho mais umas 3 perguntas aqui para você, que a gente já vai caminhando aí para o fim. A pergunta que eu quero te fazer agora é o seguinte: você hoje, tendo atingido essa pontuação notável aí no speaking, CLB 10, faixa preta, o que você vê hoje como um faixa preta que não era claro para você antes? O que você acha que não é óbvio para uma pessoa ali, um faixa branca, uma pessoa que nunca fez o IELTS? O que você enxerga hoje que você não enxergava antes em relação ao speaking? Acho que o mais óbvio de tudo do speaking é que não é só você ir lá e falar e responder qualquer coisa. Tem que treinar, tem que se dedicar a fazer aula ou assistir conteúdo, consumir conteúdo sobre o assunto que vai te ajudar demais, demais. As minhas notas, eu saí de 5 para 7, depois para 7,5. Basicamente, me dedicando à estrutura da prova, né? A como que é cada parte da prova. E detalhezinhos que você sabe falar, você já conhece muitas das palavras que você vai falar, mas você não se liga que seria importante você colocar sei lá, um verbo, um sujeito e um adjetivo depois, ou alguma coisa que dá qualidade a isso. E tudo isso incrementa. E o entrevistador vê que você está falando de uma flor notavelmente bonita. Não é só uma flor bonita. Né? Então a coisa enriquece. Tem várias técnicas e macetes para você enriquecer a sua fala e as suas demais verticais, que não são só ficar treinando, treinando inglês, conversando com as pessoas. É técnica. Então, você consegue, consumindo bom conteúdo sobre isso, aprender e melhorar sua nota significativamente. Isso aí que você falou me lembrou de 2 coisas. Você foi no ponto. O fato de a gente saber algumas coisinhas, né, essa questão que você falou da flor notavelmente bonita, o fato da gente saber uma palavra não significa que o examinador sabe que você sabe aquilo. A gente tem que mostrar para ele que sabe, por mais simples que seja, porque é óbvio para a gente, porque já está na sua cabeça. Mas será que o examinador sabe disso? Será que o examinador sabe que aquilo é óbvio para você? Né? E aí, tanto é que aí me lembrou de 2 vídeos que eu postei, 2 vídeos completos falando sobre isso, que um é como fazer o seu examinador ter certeza de que você sabe inglês. Porque ele claramente está vendo que você está ali falando inglês. Mas será que ele tem certeza que você sabe que aquilo é óbvio para você? E o outro vídeo é isso que você falou, de como qualificar as coisas. Uma flor bonita, essa é uma flor claramente bonita, notavelmente bonita. É o que você falou, o examinador percebe esses detalhes aí, e isso faz, sim, a diferença, né? Uma outra coisa que eu queria te perguntar é, o que você acha, o que você considera que seria aí o maior ou um dos maiores erros que alguém pode fazer no processo todo de preparação para o IELTS? Olha, no processo todo de preparação, eu diria que o maior erro é não se preparar para o IELTS, achando que é uma prova de inglês e que você vai lá e vai fazer isso aí. Não é só uma prova de inglês, é uma prova com muita técnica de inglês.
Agora, alguma coisa que você pode errar, não sei, talvez ficar focado só em uma vertical ou naquilo que você mais tem dúvida. Eu sei que o meu medo maior era o writing para fazer essa segunda prova, porque, de fato, sempre que eu escrevo no computador, eu tenho o Google Translator para traduzir uma expressão ou outra, eu tenho um aplicativinho chamado Grammarly, que me ajuda ali em uma pequena coisa ou outra. Então, na prova eu não tenho nada disso. Eu estava mais preocupado com isso e como fazer coisas formais, porque eu não escrevo nada formal. Nada formal, no meu dia a dia. Então eu tinha um receio disso. E no meu segundo caiu um essay formal. Olha só. A parte 1 era uma carta formal para... Mesmo? Nossa Senhora. Então, eu estudei bastante para o writing, mas não deixei de estudar para os demais. Não é só estudar o inglês, é estudar as técnicas das demais verticais, né, das demais áreas. Isso é o mais importante. O inglês, só de você ouvir podcast, e eu me lembro que você me passou 4 podcasts diferentes para eu dar uma olhada numa dos nossos bate-papos. Eu gostei mais de um deles, que era o Desert Island Discs. E eu durmo um pouco tarde, minha família inteira dorme cedo, né? 9 da noite, tá todo mundo deitado já, mas eu muitas vezes não tô com sono. Você tá lá ativo. Eu punha esse fone de ouvido e ficava na cama deitado, com tudo escuro, ouvindo. E putz, isso já ajudou muito. Eu ouvi um podcast desse Desert Island do cara, do ator que fez o Harry Potter, o Radcliffe, esqueci o nome dele. Eu ouvi esse também. Eu ouvi esse também. Muito bacana. Os filmes que ele já fez e como que ele é ligado no Harry Potter. Você, depois de 2, 3 podcasts que você está ouvindo com um sotaque bem britânico, você engata bem, né? Assim, começa mais com isso. Então, eu fiz isso para o listening, mas naturalmente me trouxe um monte de palavra na cabeça, te dá mais confiança nas entonações de usar cada coisa. Mas você treina nas vésperas da prova, né? Na véspera, não na noite anterior, mas 3 semanas antes. Esse podcast aí, especificamente, eu acho ele é fantástico, porque você não só está ouvindo, como o próprio assunto dele, ele te faz criar novas ideias, né? E aí você vai desenvolvendo aqui e fala, nossa, cara, isso aqui eu realmente posso usar, né? E é muito bacana, porque ele não é um podcast ali para quem está aprendendo, ele é feito para quem já fala inglês. Então você está escutando ali inglês de verdade, né? Principalmente esses da BBC, esse Desert Island, se você está muito, muito no início do inglês, você vai comer areia, porque é difícil de entender. É uma pronúncia bem britânica, não é forte, né? Não é meu forte. E os caras falam como numa entrevista de rádio, blá, 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 bem rápido. É difícil você pegar. Tem algumas coisas que eu deixo passar. Eu sei que ele falou sobre esse assunto, mas eu não entendi algum detalhe ali. Então, ainda me falta uma coisinha ou outra assim. Mas enfim, faz parte, né? Não estou 100%. Não, mas nenhum de nós está 100%. A gente está sempre em busca do próximo grau, né? Sempre. Só para finalizar, você tem alguma dica, alguma coisa que você queira falar para o pessoal? Dar mais uma dica, alguma coisa assim? Faça aulas com o Simon, que manja muito. Eu me lembro, a gente teve algumas aulas, foram fundamentais, principalmente esse detalhamento de como agir no 1, no 2 e no 3 do speaking. Né? Nossas aulas foram bem sobre speaking, e você me ajudou e me deu orientação bastante sobre outras verticais, mas nossos papos foram sobre o speaking. Né? Isso, como detalhar no 1, no 2 e no 3, fundamental. Você tem muita técnica que pode passar, acho que foi bem válido. Uma coisa muito legal que você tinha comentado já, e depois eu peguei num podcast seu, que era isso do qualificar as coisas. Você tem 1 ou 2 áudios seu, né? 1 ou 2 podcasts seu,
você Exatamente, detalha... são dois. Mosaico. São dois, né? Eu estava com dois. Exatamente. Você tem dois detalhando isso, da técnica, você fala várias vezes, da técnica de qualify, Qualifying things, exatamente. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, tudo que eu falava, eu tentava, de alguma forma, falar do tamanho, ou falar da intensidade, ou o quanto, né, de volume. Então, eu me lembro na parte 2 do speaking, eu tinha que comentar sobre uma situação que eu me senti perdido, mas que no final eu acabei achando uma saída. Eu falei, putz, dá para seguir tanto uma coisa mais subjetiva, sentimental, ou com uma coisa prática, né? Também cabe. E aí criei um cenário onde eu, minha esposa e minha filha, a gente se perdeu num parque no Yosemite e a gente ficou 1 hora passeando pelo parque até conseguir achar a trilha de saída, né? A gente estava em trilhas, obviamente, mas qual que era a trilha de volta para onde a gente tinha estacionado o carro. E eu falava que as paisagens eram enormously big, eu não sei o que lá, era enormous, né? Eu qualificava quase tudo do que eu fui falando sobre a paisagem. Né? E entre as árvores tinha um espaço widely, que era bem abrangente. Então, tudo isso com certeza ajuda. E são macetezinhos que eu já conheço as palavras, mas você ajuda a expor na hora certa. E aí o entrevistador vê que, pô, você não tá ali falando quadradinho, né? Você tá falando com uma confiança nessas coisas. Então, razoavelmente, você sabe se comunicar bem com a intensidade que você quer dar para as coisas. Isso anota naturalmente, né? Bacana, muito bacana. Gustavo, eu queria, de novo, te agradecer por aceitar o convite e participar aqui com a gente. E também te dar novamente os parabéns pela sua nota aí. Agora você pode tocar o seu processo. Vou te esperar aqui no Canadá. A gente vai encontrar por aqui, né, para bater mais um papo aí. E muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer. Todo esse momento de aula, de bate-papo com você foi muito válido. Foi um prazer conversar. E é isso. Assim que eu chegar por aí, a gente marca um café, se Deus quiser, pós-Covid, e a gente consiga conversar e rir bastante de tudo. Vamos marcar sim. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. This is time for us to go, and I see you in the next videos. Cheers! Cheers!